Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da nossa Igreja Nova Vida em Bom Sucesso. Nós estamos estudando o Antigo Testamento, uma visão panorâmica, e estamos aí numa série, estudando sobre os povos cananeus. Já estudamos sobre os mesopotâmicos, agora estamos estudando sobre os povos cananeus, dentro de uma proposta de estudo sobre os povos presentes no Antigo Testamento. Hoje é a aula de número 23, povos presentes no Antigo Testamento, parte 11, os 7 povos cananeus. Isso tudo é para apresentar a aula. 7 povos cananeus, conclusão desse assunto das 7 nações, cananeias. Vamos orar ao Senhor e daqui a pouco a gente prossegue com o estudo. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aula de número 23. Nos abençoa, Senhor, que seja uma aula também não só abençoada, como abençoadora. Senhor, protege, guarda, livra de todo mal aqueles que estão assistindo esse vídeo, que sintam a tua proteção, que possam sentir a cada dia o teu cuidado. Eu agradeço pela vida de cada aluno da EBD, pela vida de cada um que está diante agora desta aula, procurando saber um pouco mais da tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Louvamos e engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos à aula, então? Eu falei na aula passada sobre os heteus, ferezeus ou perizeus, heveus. Hoje eu vou falar sobre os girgazeus e os jebuseus, para fechar esses 7 povos, Os girgazeus, o nome girgazeu, vem do hebraico, que significa que ocupa terreno argiloso, ou seja, esse era o nome, Eram chamados de girgazeus, ou aqueles povos, ou aquelas pessoas que ocupavam um terreno argiloso. Aí tinha esse nome de girgazeus. Esse povo também procedeu de Canaã. Estou falando de todos eles porque são povos cananeus. Então, como o nome já está indicando, procedem de Canaã, filho de Cã, que era filho de Noé, E isso aí é fato, tá? E eu também disse que esses nomes, heveus, gigazeus, como a gente está estudando hoje, na verdade são todos cananeus. É só porque há essa diferenciação, por conta aí de linhagens diferentes e tal, mas na verdade são todos cananeus, numa maneira geral de falar, tá? É a gente que está fazendo esse estudo especificando um pouco. Então, Gênesis 10, 16 fala sobre isso, da procedência de Canaã, dos gigazeus. Eu posso até ler aqui. Hoje eu estou usando a Bíblia de Estudo da Reforma, que é uma Bíblia de 2017, que foi editada exatamente em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. E este é o mês da Reforma, O mês de outubro, além de ser outubro rosa, o mês das crianças, dia dos professores, dia das crianças, também no dia 31 de outubro a gente celebra o dia da Reforma Protestante lá com Martinho Lutero, Então essa Bíblia eu adquiri exatamente para marcar essa data, em 2017, uma Bíblia maravilhosa da Sociedade Bíblica do Brasil, E tem assim um suplemento teológico maravilhoso, notas explicativas de rodapé que são quase uma página inteira, muito conhecimento, uma Bíblia excelente também, revista e atualizada é a versão, tá? Então, em Gênesis capítulo 10, versículo 16, vamos lá, Gênesis 10, 16, Vamos ler aqui. Vou ler a partir do versículo 15. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, a Et, e aos Jebuseus, aos amorreus,
aos girgazeus. Então está aí falando dessa origem de Canaã. O outro texto é 1 Crônicas 1,14, eu não vou ler, porque vai falar também dessa procedência aí dos girgazeus de Canaã. Tá? Quando Abraão chegou à terra de Canaã, os girgazeus já habitavam nesta terra. Tá? Gênesis capítulo 15, aí é legal a gente ler, né? Gênesis capítulo 15, versículo 18 a 21. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Não é? O Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Então, eles já estavam ali povoando a terra de Canaã quando Abrão chegou ali. Neemias, olha que interessante, né? Neemias, capítulo 9. Vamos lá, Neemias capítulo 9, né? Esse livro tão importante que é o livro de Neemias, capítulo 9, no versículos de 7 a 8, vamos ter outra menção sobre isso interessante aqui, ó. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Aqui é outra menção também de que quando Abraão chegou lá em Canaã, os girgazeus já estavam por lá. Os girgazeus ofereceram resistência a Josué, mas eles também foram vencidos pelo exército de Israel por conta da tomada da terra prometida. Alguns acreditam que a identificação, isso é uma coisa interessante, né? Não tem muita coisa sobre os girgazeus, mas esse fato é interessante. Alguns acreditam que há uma identificação entre os girgazeus e os gadarenos, de Mateus capítulo 8, 28. Tá? Isso apenas é provável, não há nenhuma conclusão mais assim firme sobre isso. É apenas uma possibilidade, tá? Que alguns estudiosos fazem uma ligação entre os girgazeus e os gadarenos lá daquele... Se lembra do episódio em que Jesus expulsa o demônio, né? Os demônios ali, aquela legião do endemoniado gadareno, né? Eu vou até dar uma lida aqui, já que eu citei em Mateus capítulo 8, versículo 28, é no Novo Testamento, mas é importante, né? Já que eu citei aqui, 8, 28. E tendo ele chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados saídos dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então aqui Mateus nos dá o detalhe de que eram 2 gadarenos endemoniados, tá bom? Não vai aparecer aí na tela a imagem de um girgazeu, porque eu também pesquisei e não encontrei, mas a imagem que vai aparecer daqui a pouquinho, quando eu falar de jebuseus, ou seja, a imagem de um jebuseu, pode dar uma ideia para vocês de como era a aparência de um girgazeu, que a aparência era muito próxima, tá? Jebuseus, povo também interessante, o último desses 7 povos, povo que também descende de Canaã, colonizaram o que seria um distrito em redor de Jerusalém, que originalmente se chamava Jebus. Por isso que Jerusalém também era chamada como cidade de Jebus, tá? Seus habitantes, então, seriam os jebuseus, que habitaram as colinas, talvez não em Jerusalém propriamente, né? Mas sim nos arredores, tá? Vale ressaltar que em Josué, capítulo 15, versículo 8, vamos lá para o nosso livro de Josué, capítulo 15, né? A gente tem lido bastante de Josué, capítulo 15, versículo 8.
capítulo 15, versículo 8, vai fazer uma menção dos habitantes, que os habitantes de Jerusalém são chamados de Jebuseus do Sul. Ó, deste ponto, sobe pelo vale do filho de Inom, do lado dos Jebuseus do Sul, isto é, Jerusalém, e sobe este limite até o cimo do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então aqui há uma menção de que os habitantes de Jerusalém são chamados de Jebuseus do Sul, tá? Há uma referência aos Jebuseus como povos da montanha em Números, capítulo 13, versículo 29. Olha que coisa linda, como a Bíblia vai se interligando, né? Números 13. Espero que você esteja aí também anotando as referências ou vendo comigo aí esses textos, lendo aí, ou então anotando para depois ler com calma essas referências, porque isso é que é estudar a Bíblia, né? Números 13, 29. Estou embasando novamente muito aqui a aula de hoje, né? 13, 29. Os amalequitas, que é um povo que a gente vai estudar mais à frente, também cananeu, né? Ali vizinhos de Israel, os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam perto do mar e pela ribeira do Jordão. Então, ó, os heteus, os jebuseus, tá? Estou destacando aqui na voz os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. Os amorreus a gente já tinha visto que são povos também que têm essa fama de serem povos das montanhas, né? Ser um povo da montanha, os amorreus. Adonisedeque, rei de Jerusalém, apareceu inclusive na novela da Record, né? Terra Prometida, a conquista da Terra Prometida e tal. Ele aparece. Adonisedeque, rei de Jerusalém, convocou os reis de Hebron, de Jarmute, de Laquis, tudo cidade, tá? De Eglon, para formarem uma confederação. Então, ó, o rei de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon, 5 reinos, com o objetivo de atacar a cidade de Gibeão. Mas Josué socorreu os gibeonitas, como eu já falei em aula aí anterior, por causa da aliança firmada com eles. E essa confederação de 5 reis foi derrotada pelo Senhor. Isso está em Josué, capítulo 10, que eu já pedi até para vocês lerem também, né? Josué como prazer de casa. Josué, capítulo 10, versículos de 1 a 11. Eu vou ler o 1 e o 11. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e havia destruído totalmente e feito a Ai e ao seu rei como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito. Aí o início do versículo 2. Aí no versículo 11, né? Sucedeu que, fugindo eles, esses reis, né, esses exércitos, diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então aqui o Senhor é que praticamente derrotou, porque o Senhor derrotou esses 5 reis, né? Esses 5 exércitos, por quê? Porque Deus pelejava por Israel, né? Nos dias de Davi, os jebuseus ainda habitavam Jerusalém, porque em Juízes 1:21, acho que a gente já até leu esse texto, se não me falha a memória. Juízes 1:21, mas a gente lê de novo, né? Se não leu, está lendo, se leu, lê de novo. Ah, sim, já lemos. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Então, não expulsaram. Então, em Juízes 1:21 está registrado que os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus de Jerusalém. Assim, conforme Juízes 1:8, a conquista de Jerusalém foi apenas temporária, porque em Juízes 1:8, 21 vai dizer que os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, né, da terra.
Mas capítulo 1 de Juízes, versículo 8, vai dizer que os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Então, os da tribo de Judá, eles conseguiram tomar a cidade de Jerusalém, mas não foi algo consistente, porque depois os jebuseus tomaram lá de novo e aí os filhos de Benjamim não conseguiram, ou pelo menos se não tomaram, voltaram a habitar lá. E os filhos de Benjamim não conseguiram expulsar. Então agora Davi é quem vai tirar eles de lá. Olha quanto tempo passou. Davi, segundo livro de Samuel, capítulo 5... Olha como é que a história bíblica vai se encontrando, né? Segundo Samuel, capítulo 5, segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos de 4 a 10. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos sobre todo Israel, né? Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus, né? Davi partiu contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Ou seja, uma ousadia, uma arrogância dos jebuseus, dizendo que os cegos e os coxos iriam repelir a Davi, não precisava nem do exército. Davi não entrará neste lugar, eles disseram. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi, que é Jerusalém. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará na casa. Versículo 9. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Olha que coisa maravilhosa. Vemos que Davi reina sobre todo Israel e conquista Sião, a cidade de Davi, Jerusalém, ou seja, expulsa os jebuseus. Logo, Davi cumpriu a ordem de Deus, dada lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 23. Vamos recordar aqui, Êxodo 23, 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Ou seja, como que Deus ia fazer isso? Através do povo de Deus, do povo de Israel, do exército de Israel. E agora Davi então obedece essa ordem dada lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 23, né? Bem, e falando de Davi, tem um episódio interessante dele com o jebuseu, o Araúna. Davi havia pecado, contou o povo, fez um recenseamento, Deus disse que não era para fazer, e a desobediência de Davi levou uma peste para o povo, né? Foi uma forma de Deus estar assim punindo Davi por conta da sua desobediência, e o povo é que estava sofrendo. Aí é interessante porque o profeta Gade vai a Davi, que Davi clama ao Senhor e diz: fui eu que errei, eu e minha família que devemos pagar esse preço, e não o povo que estava sofrendo com aquela peste, né? Mas Deus então manda o profeta Gade até ele falar: olha, você precisa oferecer um holocausto ao Senhor para que essa peste cesse, né? Vai fazer uma proposta a Davi, e Davi então obedece. E eu vou ler aqui do segundo livro de Samuel, capítulo 24, de 20 em diante, quando ele chega até a eira ou o terreno. Aqui eu vou ler esse texto, né? Segundo Samuel, capítulo 24, de 20 a 25, eu vou ler na Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, mas é a Bíblia da Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que eu acho que vai facilitar o entendimento, tá bom? Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 20, que é quando Davi se encontra com Araúna, e Araúna deseja doar o terreno para o sacrifício, os animais, e Davi diz que não, que vai comprar. Olha, versículo 20, olha. Araúna olhou para baixo e viu que o rei e os seus oficiais vinham falar com ele. Então se ajoelhou e encostou o rosto no chão em frente de Davi e perguntou: Senhor,
por que veio aqui? Davi respondeu, eu vim para comprar este terreiro, ou terreno, e construir nele um altar para Deus o Senhor, a fim de que a peste acabe. Então Araúna disse, Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar, e aqui as cangas deles, e também as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha. Araúna deu tudo isso ao rei e disse, que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Mas o rei respondeu, obrigado, não aceito, eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. Ele construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e apresentou ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. O Senhor respondeu a oração dele e a peste acabou em Israel. Então nós vimos o episódio em que Davi desobedeceu a Deus por conta de ter contado o povo, agora Davi volta a obedecer ao Senhor. Que a obediência nos leva à vitória, como eu já falei em outra aula. A obediência é importantíssima e agrada a Deus, não é? E Davi então diz, olha, eu quero o terreno, vai na terra de Araúna, como eu falei, e Araúna quer doar tudo. Não, eu vou doar para o Senhor. E ele diz, não quero, porque eu não vou oferecer ao Senhor sacrifícios que não me custaram ou que não me custem nada, porque para Deus sempre o melhor e o melhor custa. Não é? Então, algumas lições para fechar a aula de hoje. Primeiro, Davi esperou o tempo de Deus para reinar sobre todo Israel. E com isso ele não se precipitou, ele esperou o tempo de Deus acontecer na vida dele. Assim devemos ser, assim devemos proceder. Devemos esperar o tempo de Deus para a nossa vida, porque o relógio de Deus nem se adianta demais, nem se atrasa. O relógio de Deus é sempre na hora certa do Senhor. E Davi esperou e não se precipitou. E muitos problemas a gente evita quando a gente não se precipita. A Bíblia tem alguns exemplos importantes de que a precipitação, né, que revelam, exemplos que revelam o problema da precipitação. Né? Um exemplo desses, que eu posso dizer, vou ficar apenas nesse exemplo, é o exemplo de Saul, o rei, né? Que se precipita, oferece sacrifício, ele não era sacerdote, e aí quando ele mal acaba de oferecer, chega Samuel, que é o sacerdote, e diz, se você tivesse esperado um pouco, teria obedecido ao Senhor, não teria desobedecido, Deus teria firmado o seu reinado, mas agora o Senhor rejeitou você, porque você precisa entender que mais importante do que oferecer sacrifícios é obedecer, né? Bem, então Davi esperou o tempo de Deus, não se precipitou, obedeceu a Deus ao expulsar os jebuseus de Jerusalém. Quando errou ao contar o povo, ele se arrependeu e reconheceu o seu erro e voltou a obedecer ao Senhor. Não ofereceu algo ao Senhor que não custasse. Como eu falei, nós não podemos oferecer nada a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós devemos oferecer sempre o melhor para o Senhor. E Davi cresceu, porque segundo o livro de Samuel, capítulo 5, versículo 10, diz, nós já lemos aqui, Davi cresceu porque o Senhor era com ele. Vamos crescer e temos crescido porque o Senhor é conosco. Porque o Senhor foi com Josué, ele cresceu e venceu, porque o Senhor foi com Daniel, ele cresceu e venceu as suas lutas, porque o Senhor foi com Davi, ele cresceu e venceu, porque o Senhor foi com Neemias, ele venceu. E reconstruiu os muros de Jerusalém. Esse é um segredo. Nós vencemos porque o Senhor é conosco. Como prazer de casa, ler do capítulo 1 ao capítulo 5 do livro dos Juízes, porque vai narrar alguns detalhes importantes sobre essa conquista da terra prometida. Até a próxima aula, com um novo assunto sobre os povos presentes no Antigo Testamento, tá bom? Que Deus abençoe você de forma rica e abundante.